Olá pessoal, segunda-feira, dia 5 de novembro de 2018. Hoje, segunda-feira, é a primeira segunda-feira com horário de verão, né? Primeiro dia do horário de verão, né? Hoje seria aniversário de Rui Barbosa, Dia Nacional da Cultura, Dia do Protético e Dia do Técnico Agrícola e Dia do Rádio Amador. Um dia aí importante, né? Hoje estamos com o Dr. Cassione aqui, advogado, criminalista, ex-deputado federal, sempre a esperada segunda-feira, né? E também com o Dr. Clemente, da Multimagem, médico, diretor clínico da Multimagem, professor universitário. Bom, o Enem, Exame Nacional no Ensino Médio ontem, horário de verão, algumas pessoas alegando confusão, mas teve uma semana para pessoa, né? Bolsonaro pede união, principalmente na questão das esquerdas, que o homem nem começou, já estão batendo nele pra caramba, né? Bom, o advogado morta, facadas em Piruíbe, o Cassione pode comentar isso aí também com mais propriedade, a questão do cara que tem um processo fica chateado com o advogado, né? Advogado é meio, não é fim, né? E também o Clemente pode falar aqui dos índices econômicos também do país, o dólar já baixando, muita gente tirou dinheiro de ações aí, pôs para uma aplicação mais conservadora, porque achou que tinha um risco aí, né? Um risco na questão econômica, veja bem, sendo bem claro aqui, de ter um governo de esquerda e subir mais o dólar ainda e a bolsa abaixar, né? Mas um dos reflexos aí, não sei, talvez esse reflexo positivo, aqui a gente tem que ser imparcial, foi a questão a bolsa subiu, mais investimento para o país e também a questão do dólar que está baixando, né, que facilita. Vou entregar o Jornal do Boqueirão aqui, o Jornal Semanal do Boqueirão do Jair, do Chalub, de Maria, para o Cassione, também para o Clemente. E esse mês de novembro, vamos sortear aqui o livro do Paulo Rogério, 2002 de Meninos a Heróis. Conta da vitória do Santos em 2002, o Leão pegando aquele time lá que não tinha verba, só tinha molecada, tinha saído os jogadores caros, Valdir, Carlos Germano e Marcelo Teixeira não tinha dinheiro e colocou aí os jogadores aí da base e o Santos foi campeão, molecadinha. Também aqui parabenizar a Santa Casa pelos 475 anos. Ontem eu veio encartado na tribuna, li a coluna do Dr. Cassione no AT Revista, li também o jornal Tribuna e teve aqui a Santa Casa encartado 475 anos. Parabéns ao Ariovaldo, Augusto, Aldo, Écio Lescrec e toda a diretoria o João Domingos Neto, o João Domingos, toda a diretoria aí da Santa Casa, o Clemente também faz parte lá, mostrando aqui Santa Casa se renovando, ressonância magnética, enfim, novos os colaboradores. Eu achei muito bacana essa parte aqui também das voluntários da Santa Casa, né? Então, puseram todos os voluntários, tal, da Pastoral de Santos, controle de qualidade, Associação dos Voluntários da Santa Casa, Associação Santa Isabel de Combate ao Câncer, muito bacana. Esse jornal deve ter na Santa Casa, quem quiser pegar lá, ou quem assina a tribuna, comprou a tribuna de ontem, foi encartado aqui. Bom, Clemente, queria primeiro agradecer a tua participação novamente na segunda-feira, né? E parabenizar aí sobre o pessoal está parabenizando você sobre as suas participações sobre economia, né? Sobre economia também, junto com o Vicente Cassione. Eu que agradeço, estava com muita saudade, né? Teve um dia que não teve o programa, no outro eu tive que viajar, fazer matrícula da minha enteada lá. Nós comentamos aqui a matrícula da sua enteada na medicina, comentamos, o João parabenizou, o Dr. Vicente Cassione também. Mas realmente dá saudade, né? Esse trio aqui é um trio que já vem há muito tempo junto e a gente tem uma afinidade muito grande aqui e fora daqui. Eu acho que isso é muito importante, né? E o nosso telespectador, que sempre nos brinda com uma grande audiência, com muitas perguntas na segunda-feira. Então a gente está aí para discutir os assuntos que você julgar relevantes aí. Cassione, agradeço a participação novamente, né? Um dia muito aguardado aqui, sua participação. Hoje eu fui almoçar aqui embaixo no Quilo e fala, pô, o Cassione vai hoje lá, o Clemente vai hoje lá, vou assistir, não tenho como assistir agora, assisto às 11 horas a reprise e tal. Fala pro Cassione comentar a questão econômica. Eu falei, vou falar, sim, entendeu? Uma boa tarde a você, ao Clemente, queridos amigos, não é? Que a gente tem empatia, simpatia por alguns e por outros não é a mesma coisa e vice-versa. Aqui as coisas correm bem por isso, porque nós temos uma afinidade não apenas de ideias, mas de sentimentos.
caríssimos telespectadores, sempre gentis, abordando a gente, dizendo que nos assistem, gostam do que a gente faz e a gente, com isso, fica estimulado para continuar. Mas para falar hoje, eu vou falar pouco, porque no último programa, quando eu fui ver a reprise, eu falei tanto que fiquei até com vergonha de tanto que eu falei. Mas foi bom, sabe? Porque senão o João ia tomar conta do programa. Então o senhor falou metade, o João falou metade. Eu falei embaixo da metade. Né? Então, e além do mais, como o assunto começa pela economia, com a palavra, se você me permite, sim, o professor Clemente, mas sobre esse assunto. As pessoas gostam muito das suas ideias, viu, Cassione? Na rua, as pessoas perguntam para mim, o Cassione vai se candidatar? Eu falei, não, acho que não. Pô, o Cassione podia ter se candidatado. Poxa, eu gosto de ver o Cassione, fala para ele que eu gosto das opiniões dele e tal. Então as pessoas gostam e esperam a segunda-feira aqui para ver os seus comentários. Principalmente quando o senhor faz aqueles comentários pontuais, que sempre, né? Daqui a pouco nós vamos falar do Vanderlei também, porque o Cassione não gostou de culpar o Vanderlei do gol, não. Eu também falei aqui no Paulo Alberto Nelson que a barreira abriu. Fiquei contente que o Cassione, que entende muito mais de bola que eu, foi repórter esportivo, falou a mesma coisa que eu falei. Quem pegar a reprise do programa do Paulo Alberto, né? Quem pegar a reprise do programa do Paulo Alberto vai ver que eu falei, pô, a barreira de 3 com uma bola molhada no final do jogo é querer tomar gol, né? E o Cassione falou a mesma coisa aqui agora nos bastidores. Então daqui a pouco o Cassione comenta. Clemente, Paulo Guedes, a economia vai melhorar? Vão chegar mais investimentos, comparando com o que está chegando agora? Com certeza. Já começou. Se você pegar aí nos próprios WhatsApps, na TV, jornais, nas mídias todas, as próprias grandes empresas do Brasil já estão anunciando grandes investimentos. A Toyota falou que vai investir 1 bilhão. Então, e você tem outras aí na faixa de 200, 300 milhões, 500 milhões. Isso eu estou dizendo economia interna, né? Mas já começou a migrar recursos externos para cá, já tem promessa de recursos externos. Ou seja, na medida em que o investidor externo, sobretudo, sente uma segurança aqui pela mudança de comportamento do governo, né, mais à direita, e também pela segurança jurídica. Não existe investimento em país nenhum se não houver segurança jurídica. Isso o Cassione pode falar com grande propriedade, mas eu vejo isso com bons olhos pelo seguinte. Você sabe que hoje você tem grandes empresas brasileiras hoje na China, especialmente a Embraco, que é a maior indústria brasileira, é uma das maiores indústrias do mundo de compressores, produção de compressores para Chile, geladeira, esse negócio todo. A WEG, que também é uma das maiores produtoras de motores do mundo. Elas não conseguiam daqui do Brasil exportar para a União Europeia, por exemplo, ou para outros países. Ela foi para a China e da China ela exporta. Ou seja, ela não teve internamente uma competitividade para fazer isso, então ela foi buscar outro lugar. E é assim que o investidor faz. Se você abre uma economia, como é o caso do Paulo Guedes, é da escola de Chicago, é um cara... E na verdade ele ficou na época lá com o prêmio Nobel da época de 76, que era da escola de Chicago. Então é um cara muito bem preparado, muito bem assessorado. Ele pegou 9 pessoas aí do mercado, que são todas pessoas experts no assunto. Então eu acredito que a economia com certeza vai melhorar, né? Na medida em que você tem uma segurança jurídica, como eu falei, você tem uma abertura, você tem uma promessa de reforma tributária, o controle de gastos já está começando, se você imaginar que está reduzindo o número de ministérios, né? Reduzindo o número de ministérios. E já a filosofia de economia para o governo, esse é o controle fiscal, e você começa depois, agora não dá para fazer isso, mas daqui a pouquinho você pode baixar juros, a inflação está sob controle, você pode oferecer crédito numa condição melhor, não da maneira como era, por exemplo, pelo BNDES, que só emprestava para grandes, né? Como Odebrecht, JBS e outros grandes aí que a gente sabe. Então, na medida que isso acontecer, certamente a economia vai melhorar. E o Brasil vai pegar um outro rumo. O investimento externo esse ano já deve passar de 70 bilhões de dólares. E eu acredito que no próximo ano a gente vai superar isso em muito.
Então, é preciso que os esquerdopatas dêem um tempo, porque todo mundo fica criticando aí, nem começou o governo, já estão descendo o cacete, que vai mal, que isso, aquilo, que não tem credibilidade. Ontem o cara foi numa igreja evangélica com a mulher evangélica, e foi lá, já falaram também, quer dizer, não pode fazer nada. Não, ele não pode fazer absolutamente nada, que sempre vão criticar. Agora, o Brasil está no caminho certo. Cassione. O Clemente diz, em poucas palavras, o que eu não consigo dizer em muitas sobre economia. Eu só quero acrescentar, não ao que ele disse, mas ao fato da formação do governo, duas coisas. A primeira é que não estão colocando ninguém nos cargos por indicação partidária, nem por indicação política, e não estão colocando políticos. Até aí tudo bem. O governo só vai começar em 1º de janeiro. E nem ficha suja, né, Cassione? Nem ficha suja. Qual é o meu receio? A partir de 1º de janeiro, quando o jogo começa, em que, como dizia o Fiore Gigliotti, apita o árbitro, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo, eu quero ver como vão se comportar os partidos políticos e os caciques dos partidos políticos que colocam os governos na parede exigindo mamatas, tetas para mamar, cargos para usufruir deles. E aí é que eu acho que tem que entrar em cena para valer o povo. Porque toda vez que isto acontece, isto não é denunciado. Os governos costumam ceder e acabam agradando. Então, quando o Roberto Jefferson, com a boca maior do que o tamanho que ele tinha antes da bariátrica, chegava e dizia, eu quero isso. Aí vinha o Valdemar Costa Neto e dizia, eu quero aquilo. E aí vinha o Janene, eu quero isso. E tinha que abastecer os partidos e os políticos com cargos. Os governos cediam e não denunciavam. Não denunciavam. Como este governo nasceu de uma formação atípica de movimentação popular, e, portanto, o povo foi para a rua antes das eleições, militando, e não militando em nome de um partido, porque tem gente até hoje que não sabe nem que partido é o partido do Bolsonaro. O povo foi numa movimentação espontânea, tanto que eles diziam, eu estou de graça, eu vim de graça. Nesta altura, se começando o governo começar a sabotagem política, que a Câmara dos Deputados trava qualquer coisa que qualquer governo queira fazer, boa ou má. As más, se forem a favor dos políticos, eles não travam, mas as boas eles travam. E aí, então, tem que o povo ir para a rua. Dizendo em português, claro, se começar, o Bolsonaro tem que dizer, olha aqui, fulano do partido tal, tal partido, tal grupo, estão querendo fazer chantagem, estão exigindo isso ou aquilo em troca de apoio e de voto. Na hora em que ele denunciar, o povo que saiu antes para elegê-lo tem que sair antes para permitir que ele possa governar. Você elege alguém para governar. Se o indivíduo que foi eleito não consegue governar, o povo que o elegeu
tem que chegar, não é democracia? O senhor acha que ele vai ter dificuldade com essa mesma eleição que ele teve, chegar no Congresso, por acho. cargo ou por meritocracia? Aí o cacique falou, eu quero pôr essa fulana de tal. Não, essa bailarina não vai trabalhar aqui na Codesp, não, esquece. Não vai vir aqui. Não, ela não tem habilidade, não vai. Eu vou trocar diretoria, eu vou fazer isso. Vai ter dificuldade? Eu acho que vai ter dificuldade, primeiro porque nós estamos num país chamado Brasil. E nós conhecemos a história política da República do Brasil. Segundo, a dificuldade advém porque mudam os políticos, ou renova a Câmara, ou isso ou aquilo, mas quem chegou lá, como regra, não é noviço, não. Saiu um, mas o outro que já entrou no lugar dele já estava militando em partidos políticos, etc, etc. A única coisa que pode inibir, que pode tolher um pouco a gula destas pessoas que são nefastas ao país, seja qual seja o governo, porque não pensem que também o Lula no primeiro mandato não foi colocado na parede. Foi. Como foi o Temer. Não interessa se é honesto ou desonesto o presidente. Tentou fazer algo, porque o presidente que estiver lá, por mais desonesto que seja, ele não vai fazer só desonestidades. Por que ninguém conseguiu fazer nenhuma reforma até hoje? Nem uma reforma light, nem uma reforma adequada às circunstâncias, nem uma reforma que não vá tão fundo, que fira, evidentemente, direitos, não se consegue fazer nenhuma. Então, o problema é a partir de 1º de janeiro, porque, por enquanto, nós estamos vendo um cala-boca em cima de muita gente que achava que o governo ia ser formado pelo Bolsonaro, ele mais ele. Tanto que perguntavam, o que o senhor vai fazer na economia? E se o Paulo Guedes morrer? Ou se o Paulo Guedes for embora? E o Paulo Guedes já colocou 8, 9 lá, que alguns jornalistas mais decentes estão dizendo, está escalando uma equipe boa. Você já deve ter visto isso. Sim. Mas que vai ter dificuldade, vai, por 3 razões. A primeira razão, os perdedores no Brasil não sabem perder. E isso vale para tudo. Isso vale desde o jogo de futebol até o jogo político. Perdedor não sabe perder. E os perdedores vão agitar, vão atrapalhar, vão tentar criar o caos. E aí, quando começar a reação por parte do governo, tá vendo? O governo era autoritário. Bom, depende, se você não atrapalhar o governo só porque é um ato de vingança, porque você foi perdedor, o governo não vai reagir. O governo vai reagir, não tem por que reagir, se todo mundo colaborar. E o dever de todos é colaborar. Por quê? Porque nós vivemos todos no Brasil. Até os que moram fora do Brasil têm preocupação com o Brasil. Você via as entrevistas, filas enormes para votar de gente que mora fora do Brasil e que ainda assim tinha preocupação com o Brasil. Então, eu tenho medo das atrapalhações, das sabotagens, para dizer o português claro, das sacanagens que podem acontecer. Os políticos acho que vão estar um pouco mais inibidos, porque sabem que é aquela história, quem é que está no poder é fraco, então a gente força. Quem está no poder é mais forte, então a gente fraqueja um pouco aqui. Isso também acontece. E a terceira razão para eu ter receio é da mídia. Porque eu ainda estava vendo hoje, eu não vou mostrar aqui, me mandaram, uma entrevista da década provavelmente de 80, em que o Paulo Maluf está sendo entrevistado no Roda Viva e o seu Matinas Suzuki, que hoje
não está mais na Folha, mas ficou 16 anos na Folha, apertando o Maluf até de forma mal criada, dizendo: o senhor tem prazer de proibir. Um outro jornalista também, que a gente conhece bem, eu não lembro o nome dele, eu acho que o senhor tem um sadismo de proibir. O que é que ele estava proibindo? Duas coisas. Ou proibindo não, determinando. Não pode fumar em restaurante. E o Maluf diz assim: você vai ver que daqui a 20 anos vai virar a regra. Vai todo mundo se indignar de pensar que um dia se fumava dentro do restaurante. Estava certo, o Maluf acertou. E a segunda coisa era o cinto de segurança nos automóveis. Ele dizia: o senhor não pode obrigar ninguém a usar cinto. Ele disse: pode, o governo é feito para salvar vidas. Então, se algumas pessoas não se conscientizam de que tem que usar o cinto em benefício deles mesmos, o governo tem que fazer com que a maioria use, porque a maioria vai se salvar à custa do cinto. E ele disse a mesma coisa: daqui a uns tempos vocês vão ver, o mundo inteiro usa cinto de segurança. Então é para mostrar que a imprensa não perseguia a ideia do cigarro no restaurante, não perseguia a ideia do cinto de segurança, perseguia o defensor da ideia, que era o Maluf. Paulo Maluf. Porque se fosse um camarada daquela esquerda que a gente conhece, do extremo, provavelmente todo mundo estivesse dizendo: vamos usar os cintos. Como todo mundo hoje fala, usem camisinha. Depois da AIDS, principalmente. Sim. Depende muito da ocasião. Por isso é que eu acho que nós temos condição de dar certo se todo mundo trabalhar para dar certo. Sim. Bom, estamos sendo transmitidos ao vivo agora ao 1h15, pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, com uma reapresentação às 23 horas e 1h da manhã. Se você quiser mandar perguntas para o Dr. Cassione, para o Dr. Clemente, tem o Zap 13 para quem é fora de Santos, 997 11 5545. Ou também, se você preferir ligar para o Reale, para a Gisele, para a Vitória, para a Amanda, para a Thaís, para a Dona Joana, 13 21 38 4677. Você pode participar agora no programa ao vivo. Clemente, questão do... A semana passada tivemos o Alex, presidente da Codesp, né? Preso com uma diretoria de 7 pessoas, e a prisão agora foi revogada, foi ampliada por mais tempo, né? Também uma denúncia aí grave, né? Que uma dançarina ex-dançarina do Latino, né? Ganhou 150 e poucos mil para trabalhou por 2 dias, né? Eu não sei se pro Alex, que foi assessora do Alex, vai ser mais difícil ele explicar para a Polícia Federal essa dançarina, que inclusive ela também vai ser chamada, convocada para ir na Polícia Federal, ou para a Dona Maria em casa, né? O que é mais difícil? Você explicar para a Polícia Federal para a Receita Federal, desculpa, para a Polícia Federal, que você tem uma dançarina que ficou contribuindo lá com a Codesp, uma grande contribuição lá, por 5, 6 dias e ganhou 157 mil, ou falar com a Dona Maria em casa que você colocou essa dançarina, mas que não era no teu setor, que foi um deputado que pediu. Como é que fica essa questão? Eu acho que as duas são muito difíceis, né? Porque a Polícia Federal envolvida é uma complicação. E você justificar isso é... Chegar lá em casa e falar para a mulher: olha, ela nem veio trabalhar, que foi um amigo meu, deputado, que pediu, eu tive que colocar ela lá, fica esquisito, né? Fica. Olha, de novo vem naquilo que a gente estava falando. A visão desse governo é privatizar as operadoras do porto, que eu defendo mesmo. A gente pode falar, você pode pegar um estado em qualquer lugar do mundo, ele não é tão eficaz quanto a iniciativa privada, né? Ainda que seja bom. Você pega os países escandinavos, onde o primeiro-ministro, na verdade, fez um curso de ciências políticas, de gestão política, da iniciativa pública e tal, mas mesmo assim não é tão bom quanto a iniciativa privada. Então eu acho que tem que fazer para evitar esse tipo de coisa. Um outro negócio, o porto está em Santos, mas Santos não apita absolutamente nada, né? Você não pode sequer dar opinião do que está acontecendo nesse porto. É o maior porto hoje da América Latina, mas que podia ser muito melhor. Os custos aqui no porto
são absurdos. Eu tenho, da minha área, por exemplo, na radiologia, você pega a maior parte das empresas, são todas grandes, GE, Philips, Siemens, Toshiba, Shimadzu, General Electric, Hitachi, todas operam fora do Porto de Santos. Por quê? Porque o custo... Vem por onde? Por Paranaguá, por São Sebastião? Tem algumas que... Vitória. Tem por... A Philips é Pernambuco, o restante é tudo no sul. Por causa de Tudo sul. custo porto, né? Custo portuário. Então, eu acho o seguinte, nós temos que trabalhar nesse sentido, independentemente do aspecto de desvio de dinheiro, que é mais ou menos o que estava sendo dito lá, né? Contratos superfaturados e tal. E eu não tenho elementos para fazer isso, até porque a Polícia Federal nem investigou ainda. Mas a gente sabe que houve isso no passado, comprovadamente aumentaram os custos. E acaba sendo ruim para a cidade, porque quantos empregos, se nós compararmos, nós tínhamos no Porto Antigo, aqui em Santos, na década de 70 e hoje. E independentemente da modernização dos portos com os novos equipamentos, a gente foi perdendo espaço mesmo. Né? Esse porto poderia ser muito maior, de muito mais baixo custo, e eu acho que a gente não vai conseguir isso de uma outra forma. Espero que o Luiz Fernando Garcia, que é o novo presidente, ele realmente dê uma arrumada aí provisória, mas eu não acredito em outra alternativa que não a privatização, para que a gente melhore toda essa performance aí. Certamente o empresário, para ter uma lucratividade, ele vai ter que abaixar os custos de alguma forma. Cassione, nós temos uma cidade com porto ou um porto com uma cidade, né? Porque é questão dessa questão da Codesp, todo mundo sempre ouviu falar que existia uma questão aí de apadrinhamentos, uma questão política grande aí, e muitas vezes com desvio de verbas, né? Olha, eu vou começar dizendo o seguinte. Eu tive, quando era deputado, a coisa funcionava assim. O presidente da República chamava um deputado da região e dizia: o senhor pode indicar um cargo para a Codesp ou para um outro lugar qualquer. Quando eu fui chamado para indicar um cargo, na primeira vez no governo do Fernando Henrique, eu não conhecia ninguém dentro da Codesp. Perguntei: qual é o funcionário de carreira que mais entende de porto? Na altura me deram um nome que eu não conhecia. Depois eu descobri, inclusive, que ele era petista e nem em mim tinha votado. Eu fiz a indicação para o Ministério dos Transportes, para o Presidente da República, desta pessoa. Depois, no segundo mandato, mesma coisa. Indicar alguém. Peguei aí, eu conhecia, peguei e indiquei o Arnaldo Barreto. O Barretinho, todo mundo conhecido por Barretinho, de carreira, que ele tem 40 anos de Codesp. Conhece tudo. Conhece tudo e aquilo funciona quando funciona tecnicamente, na parte operacional, à custa dele. Porque ele sabe tudo daquilo. Né? E a gestão dessa diretoria não teve uma acusação, e pode ver que estão investigando tudo, não tem uma acusação. Ao contrário, quase teve uma coisa. E eu vou dizer publicamente aqui, porque eu não tenho papas na língua. Eu estava em Roma, numa visita oficial ao parlamento italiano. Houve lá um seminário. Eu presidi, inclusive, 2 comissões do parlamento italiano, até pela facilidade de falar a língua do meu pai. E toco o telefone e o Barretinho me disse: olha, o presidente da época da Codesp está sendo forçado a assinar um pacto, uma repactuação da dívida da Libra. Estou dando nomes aqui, ó, falando as coisas. O Barretinho te ligou na Itália para Me ligou, me disse isso.
Então o presidente está sendo pressionado pelo Valdemar Costa Neto, que tinha indicado o presidente. O boy. Eu disse para o Barretinho, você, evidentemente, claro que não vai assinar, eram 4 diretores. Ele disse, não, nós 3, oh meu Deus, como que era a indicação da Thelma? Fausto. Não, Fabrício Pierdomênico. Também não vai assinar, o Roldão também não vai assinar, o presidente está sendo forçado. Eu disse, faça um ofício agora ao ministro dos Transportes, que era o Alfredo Nascimento, dizendo que vocês não vão assinar isso, faz um ofício, eu vou ditar. Eu telefono em Roma, ditei o ofício. E eles fizeram o ofício, liguei para o ministro Alfredo Nascimento de Roma e disse, Alfredo, eu respeito você, sempre respeitei. Agora, se você concordar com esta marmelada de repactuar a dívida da Libra, que não pagava a concessão há anos, desde que recebeu a concessão, eu disse, eu vou, infelizmente, vou botar você na cadeia. Falei para o ministro, tem prova disso. E não assinaram e não fizeram a repactuação. Então, foi a única vez que quase aconteceu. Aquela altura a dívida, se não me engano, estava em 700 milhões ou 600 milhões e não houve a repactuação. Até porque o caso estava sub júdice e a repactuação mataria na justiça. E a Codesp já tinha ganho em primeira instância. Então eu estou mostrando que quando tem uma diretoria com gente séria, as coisas não aconteceram. Agora, de lá para cá, só vinha gente do Ceará, do não sei da onde, gente que nunca pisou em Santos para dirigir a Codesp. Vocês podem ver, o último que estava aí era de lá também. Tem gente que nunca tomou banho de Sabe mar. quem é que indicava? A família Barbalho. Você entendeu como é que é o negócio? Porque enquanto era gente de Santos que tinha que botar gente no cargo, todo mundo aqui tem compromisso com o Porto e com a cidade. Eu trabalhei no Porto, trabalhei no almoxarifado, eu era escriturário no almoxarifado, isso em 1962, 63. E nunca vi bailarina dançando lá. Um dos diretores da época era o pai do atual Barreto, que era o Arnoldo, que foi dirigente do Santos Futebol Clube, que era um homem de bem. O Barreto também já foi E conselheiro. o Barreto é um homem de bem. Gente Então, a indicação até pode ser feita, desde que seja feita por gente limpa, que indique gente limpa. Agora, tanto que eu estou contando um caso aqui abertamente, ó. Não tem problema nenhum. Agora, qual é o meu medo das privatizações? Privatização é uma coisa muito boa, também em país sério. Porque não vamos esquecer que as teles foram privatizadas, estou dando só um exemplo, foram privatizadas, todo mundo passou a ter telefone, todo mundo tem celular, tudo isso. Só que o celular, a ligação telefônica mais cara do mundo é no Brasil. É brasileira. É brasileira. Não tem lugar no mundo. O que é que acontece? No Brasil, com a privatização, Clemente, você sabe que o pessoal sabe como é que aqui funciona. O pessoal deita e rola. Você veja os planos de saúde. Você acha que o que os planos de saúde cobram é um valor justo que deveria ser pelo serviço que eles prestam? Então, a privatização tem que acontecer. Mas o governo tem que colocar regras na privatização para que a iniciativa privada não venha roubar tanto quanto o governo rouba antes da privatização. Ou eu estou errado quando eu estou dizendo isso? Não, eu concordo.
Eu acho que você tem que ter órgão regulador, porque nós já falamos isso várias vezes aqui, nenhum desses órgãos reguladores de nada funciona, né? São corruptos. São todos? Todos. Você pode pegar na área... ANAC, que é a aviação civil. A Anatel, que é de telefonia, de comunicações. A ANEL... A ANS... E da saúde. É. Tudo órgão corrupto que faz o jogo de quem? Dos que eles têm que regular. Então eu tenho que regular você, mas eu faço o teu jogo. Eu acho que, esses órgãos têm que funcionar. Eu continuo preferindo acreditar nisso. Porque não, eu sou a favor da privatização. Eu não quero deixar dúvida. Mas com gente honesta. Mas não a privatização que você tem, em que o governo privatiza e deixa correr solto a iniciativa privada. Quanto mais puder ganhar, ganha. Num país como o nosso. Num país da Escandinávia, não vai acontecer isso. Você vai no porto de Roterdã, como eu fui, eles invadiram 40 quilômetros para dentro do mar. Mar do Norte. 40 quilômetros. Sabe o que é isso? 40 quilômetros? Eles eram porto onde não 4 existia. vezes Santos Cubatão. Eles eram porto onde não existia. E não teve IBAMA, não teve meio ambiente para encher o saco. E o porto está lá, é o maior porto da Europa. Sim. Eu falo pelo seguinte, se tiver regras, funciona bem. Você pega hoje Suíça, tem 4 empresas estatais, só. Você pega Japão e Austrália, 8 empresas estatal. Vamos dizer, Áustria 10, Bélgica 12, Estados Unidos e Reino Unido 16. E por incrível que pareça, nego fala, os países escandinavos são socialistas. Que socialista? Vou dar um exemplo da Dinamarca. Tem apenas 21 empresas estatal. 21. Aí você pega o Chile, 26. O Brasil, 412 empresas estatal. E pior que nenhuma funciona, né? Claro. Eu só vou dar um exemplo aqui. Um cabidão, né? Antigamente funcionava... Cabidão vai Cabidão. todo mundo lá. Quer ver só um exemplo que eu quero dar? Companhia Siderúrgica Nacional. O Cassione sabe muito bem dessa história, porque eu acho que quando ele estava lá na Câmara, isso aí rolou. Ela tinha um prejuízo diário de 2 milhões de dólares, não é reais. 2 milhões de dólares de prejuízo dia. O que significa 730 milhões de dólares ano. Quem pagava a conta? O povo. O povo que paga a conta. Depois que privatizou, além de pegar um caixa disso aí, ela é uma empresa rentável que ainda paga impostos. Então, você deixou de gastar pelo prejuízo e ainda arrecada impostos. Então, o que precisa ser de forma séria, né, Cassione? Eu acho que é isso aí. Ou seja, que os órgãos reguladores que existem em todos os países, mas todos esses que eu citei, por exemplo, os órgãos reguladores são muito sérios. Então as coisas funcionam. Você pode privatizar, que vai funcionar realmente. Você pega o exemplo, por exemplo, da Ecovias. Né? Concessão, privatização, a Ecovias, imigrantes, etc. e tal. Pedágio mais caro do mundo pela distância percorrida. Sim. Não fez as obras que devia fazer. Você entra nos túneis, os túneis não tem nem porta de saída em caso de incêndio. Segurança deficitária. Não tem acostamento no túnel, não tem impermeabilização, né? A segurança péssima. É isso que eu digo, no Brasil eles fazem como querem, porque não tem fiscalização. Vai ver quanto gastou, quanto ganhou já a Ecovias com essa concessão, pelo aumento de tráfego, de volume de veículos, etc, etc. Se for fazer uma auditoria, a Ecovia já ganhou 4, 5 vezes mais do que ela tinha que ganhar pela concessão que ela recebeu. E não fez uma estrada boa, né? Não fez. Então, o que eu digo, no Brasil as coisas acabam não funcionando por causa da sacanagem que tem, infelizmente. Você pega aí o exemplo que eu acabei de dar dos planos de saúde. Você acha que o plano de saúde pode ter o enriquecimento absurdo que tem cuidando da saúde? Aí você vai no Estado, o Estado não dá saúde. E quem quiser um plano de saúde que preste,
tem que gastar uma fortuna por mês, e o pessoal está abandonando e debandando dos planos de saúde, porque a gente sabe como é que isso funciona. Então, não há, a minha visão é, não há possibilidade de nós trabalharmos para sustentar o Estado. Porque o Estado é feito para sustentar as pessoas. O Estado é feito para cuidar de nós. E no Brasil, ao contrário, a vida inteira nós cuidamos de engordar o Estado. Concordo que tem que ter privatização, mas séria, regulada, com leis feitas e regras feitas para serem cumpridas, senão o sujeito espirra. Bom, vamos chamar o intervalo, só mandar um abraço aqui para o pessoal que está assistindo o programa. O Davi da Ilha Fotográfica, quem precisar de fotografia aí pode me passar aí um zap do programa que a gente vai indicar o Davi aqui, que faz um trabalho muito bom na Praia Grande, toda a região. O Passarinho, o Rick Santos, o Lupércio Mussi, mandando um abraço para o Cassione e para o Clemente, o seu filho Cláudio Mussi, o Estrio Lescrec, que já foi citado aqui, o Miguelzinho da Frota Vento, o Zinho Cara e a Maria da Uso Internacional. Um abraço para todos eles. Vamos ao intervalo. Um abraço e obrigado a todos. Obrigado aí pelo apoio, né? Então, vamos ao intervalo, é muito rápido, já voltamos. Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas, cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 t's, @filetenovamente.com.br.
melhor programação. RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104 4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta na Ação em Reação hoje, dia 5 de novembro de 2018, né? Dia aí do Rádio Amador. Volta para 16, você estava quase falando 16, aí era melhor. Não, é dia 6 era melhor. Dia do Protético, dia do Técnico Agrícola, aniversário de Rui Barbosa, né? Temos umas 30 participações extensas aqui, né? Então, ou os nossos comentários vão resumir as respostas, ou não vamos conseguir atender a todos, né? A Renata TV concorda com Cassione, privatizar sim, mas com regras de fiscalização séria. É Renata do bairro da Santa Maria. Essa aí tranquila, porque ela não perguntou nada. Um abraço para a participação. Obrigado. Rutinaldo, parabéns pelo programa. Parabéns convidados de alto nível. Rutinaldo Mesquita. Então, também. Obrigado, Rutinaldo. Esse aí também está tranquilo, a gente respondeu o Rutinaldo. A Rosana do interior, estou vendo o programa aqui no interior, de São Bernardo do Campo. São Bernardo não é interior, mas enfim, do ABC. Obrigado, amiga. Está parabenizando o Cassione e o Clemente também. Até agora, tranquilo. Uriel Vilas Boas, caro Santista. Acontece. Vou passar para o Clemente isso aqui. Passo. Acontece que, devido a um compromisso, adianto minha participação. Como os debatedores avaliam os encaminhamentos junto ao próximo governador? Com racha com a região, vamos superar as divergências partidárias? Então, o Uriel está perguntando como é que acha que a questão do Paulo Alexandre, já discutimos semana passada, mas ele está perguntando aqui, beleza. Ele vai ver a reprise. Um abraço para o Uriel, palmeirense, está contente e tal. E o Uriel, que é jornalista, e está querendo ver a questão do Paulo Alexandre Barbosa, que apesar de ser do PSDB, votou no candidato do PSB, do Márcio França, e o Dória quer expulsar os infiéis. Isso aí já está um pouquinho mais em baixa, mas como é que você acha que vai resolver essa questão? Mas como o Uriel tem cadeira cativa, vamos dar vez para aqueles que não falam nunca. Então, mas não quer responder rapidinho, Clemente? Só para não... Bom, Uriel, o teu time vai ganhar mesmo. Eu acho que esse campeonato vai ser do Verdão mesmo. Eu também achei que vai ser do Palmeiras, que não tem mais elenco e tal. Eu também acho. Não tem mais como tirar. Quanto a essa divergência aí que houve, o que há ainda, eu acho o seguinte, já foi falado que eles vão expulsar o Paulo Alexandre. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que vai ter uma retaliação nesse sentido. O Paulo disse que não sai e o Dória disse que vai mandar embora. Então, o Paulo deve ser expulso do partido. Sim, então beleza. Cassione, aqui nós temos a Alcideia Cristóvão, né? Ela está perguntando aqui. Concordo com o Cassione, como também não tem o Papa na língua, o Cassione também não tem. O Brasil não pensa em deixar um grande país, pois o governo se roubar e nós tivemos fiscalizações. Muitos órgãos fecham os olhos, como o Cassione falou, e o povo tem que voltar às regras e se unir para termos um governo honesto e óbvio. Então, o senhor acredita nessa questão, Cassione? É a Odisseia da Vila São Jorge. Ela complementa aqui. Não seria muito difícil resolver esse problema do país e a nossa cidade. Era só cada um fazer o que realmente aquilo que foi designado
com competência e sem roubo. O problema é que quem está lá em cima muitas vezes rouba, né? A população é mais fácil, mas também às vezes joga sujeira na rua, às vezes para no lugar no estacionamento do deficiente sem ter cartão e tal. Mas enfim, ela concorda que nós temos que fazer a nossa parte e se tem jeito de resolver isso que o senhor falou, dos órgãos reguladores também fazerem vista grossa. Odisseia, dona Odisseia. Odisseia Cristóvão da Vila São Jorge. Muito obrigado pela participação. Eu acho que tem jeito, tudo tem jeito e tudo não tem jeito, dependendo de quem deve dar o jeito. Se quem deve dar o jeito é gente certa, dá jeito. Se é gente errada, jeitinho. E a diferença entre jeito e jeitinho nós sabemos qual é. No Brasil, nós estamos acostumados a dar jeitinho. E o jeitinho a gente sabe que não é a forma ideal para dizer o menos. Para dizer o mais é a forma desonesta, muitas vezes, de se resolver o problema. Eu acho que um governo que está entrando agora, com esse apoio popular, e com um homem que indiscutivelmente é limpo, e que é um homem rígido, e que está escolhendo uma boa equipe, eu acho que tem tudo para dar certo. Porque o outro lado a gente já viu. O que perdeu, nós já vimos. Todo mundo caiu no conto, inclusive eu. A gente às vezes se engana. Agora, tem tudo para dar certo. Tomara que não, daqui a um tempo nós não estejamos aqui para dizer, tá vendo, deu tudo errado, nós tínhamos a ilusão de que ia dar certo. A gente tem que torcer para dar certo. A aparência é boa. Eu já falei, o meu medo é depois de 1º de janeiro, quando ainda não entraram em campo, mas já estarão se aquecendo no vestiário, os deputados e senadores que assumam em 1º de fevereiro. Que assumem em 1º de fevereiro. Porque quando esses entrarem em campo para jogar, aí que eu tenho medo. Tenho que dizer que tenho medo. Eu estive lá dentro 2 vezes. 4 anos uma vez, 4 anos outra vez. Eu sei como é que funciona aquilo. Então eu tenho que dizer que tenho medo. Tenho receio. Mas desta vez me parece que tem um contrapeso bem mais forte do outro lado. A menos que o Bolsonaro seja uma decepção, que a equipe econômica, que parece boa, ponha os pés pelas mãos, a menos que o Moro mostre a cara que não é a cara que ele mostrou até hoje, e assim por diante. E a menos que haja uma sabotagem muito grande dos inimigos da pátria que só pensam neles. Porque pode ter gente que sabota para tudo não dar certo. Num país sério, isso não acontece. Quando o Clemente falou de socialismo, que o socialismo da Península Escandinava não é socialismo, você sabe onde você tem um socialismo? Que é o verdadeiro socialismo. A França. A França é socialista, seja qual seja o governante. Sabe por que ela é socialista? Você tem medicina de graça para todo mundo. Você tem remédio de graça para todo mundo. Você tem leis e regras que são capazes de formar uma equalização, uma condição igualitária. Então, não deixa de ser socialismo. O socialismo no bom sentido. Não é o socialismo comunismo, marxista, leninista. É a social-democracia. Social-democracia. Que não deixa de ser um socialismo. Tudo é questão de palavra. Você pode usar a palavra social do jeito que você quiser. Do mesmo jeito que você pode usar a democracia, do jeito que você quiser. Você tem país que é ditadura e é república democrática do diabo que o carregue. E é uma ditadura. Então a palavra cabe, é rótulo. Rótulo cabe em qualquer lugar. Se você pegar uma garrafa de cerveja e puser um rótulo veneno, ninguém chega perto. Se você pegar uma garrafa de cerveja cheia de veneno e puser um rótulo lá de uma dessas
que descem redondo, todo mundo bebe e morre, é veneno. Palavra é rótulo. A palavra democracia, no Brasil, eu conheço só dos livros em que eu estudei. Porque eu não conheço democracia no Brasil há muito tempo. Há muito tempo. Essa democracia no Brasil é falsa. É uma democracia falsa, que não permite um mínimo de igualdade que tem que haver, de equilíbrio dentro da sociedade entre os miseráveis e os mais afortunados. Democracia em que você finge que dá oportunidades e não dá oportunidades para todo mundo. Porque a oportunidade tem que ser dada. Aí cada um se vira. Quando você não tem condição, aquele miserável que não tem nenhuma condição de, por conta própria, pôr a cabeça para fora, para não se afogar, o Estado tem que intervir socialmente. Cassione, tá bom, para finalizar aqui, um assalto ontem em Cubatão, falta de polícia na estrada, já Serema também mandou participações, o Carlos Alberto falando que realmente o pedágio mais caro do mundo, Anchieta Imigrantes, a Cris da Saúde mandando abraço para o Clemente aqui, a Cris faz o programa de saúde. Obrigado, Cris, um abraço. O Rutinaldo mandando mais um abraço para todos, muitas participações aqui, mas a Nívia está mandando um abraço para vocês também, falou que eu estava respondendo muitas mensagens no celular, realmente muitas mensagens do programa de hoje, que vão ficar para o programa seguinte, Clemente, porque infelizmente passou muito rápido e o tempo estourou. O programa é curto. O programa é curto. Vamos reivindicar o programa de 1h30. Queria agradecer o Cassione, o Clemente, programa com muitas participações, o Real e toda a nossa equipe técnica. Desejar uma excelente segunda-feira a todos e até amanhã, se Deus quiser.